Se no último vídeo conhecemos 4 eliminações surpreendentes de equipas portuguesas nas provas europeias, hoje vamos conhecer 5 campanhas de destaque de equipas mais pequenas nas competições europeias. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. E começamos o nosso percurso na cidade berço, mais precisamente com o Vitória de Guimarães, o Vitória que faz parte, juntamente com o Braga, da categoria de clubes de segunda linha no futebol português. Apesar de não ter os argumentos financeiros de Sporting, Porto e Benfica, os conquistadores conseguem, na maioria das vezes, fazer campanhas muito interessantes, seja no campeonato ou na taça. Mas a temporada que vamos recordar é a temporada 1986-1987. Na temporada anterior, os vitorianos terminaram o campeonato em quarto lugar, o que lhes deu acesso à Taça UEFA da temporada seguinte. O Guimarães, que tinha um plantel muito interessante, com individualidades como Ademir Alcântara, Mondouane Nkama e Heitor, também fazia parte deste plantel. Luís Castro, ex-treinador do Botafogo e do Al Nassr, mas o principal destaque dos comandados de Marinho Pérez era o brasileiro Paulinho Cascavel, ele que tinha vindo do Futebol Clube do Porto, onde era suplente de Fernando Gomes, mas em Guimarães demonstrou toda a sua qualidade, especialmente a sua finalização. Na temporada 1985-1986 marcou 25 golos no campeonato, mas seria a temporada 1986-1987 que Cascavel iria brilhar intensamente. Foi o melhor marcador do campeonato com 22 golos. O Vitória, que terminou em terceiro lugar a 5 pontos do Futebol Clube do Porto. Os guimaranenses, que perderam o comboio do título na segunda metade da temporada, mas foi na Europa do futebol que os vitorianos brilharam. Na primeira ronda da Taça UEFA, o adversário era o Sparta Praga, presença constante nas provas europeias. Na primeira mão em solo checo, empate 1-1 aos 61 minutos. O Sparta Praga adiantou-se do marcador, mas aos 89, Roldão empatou a favor dos vitorianos, o que deixou tudo em suspenso para a segunda mão. Petar Novak abriu ativo para os visitantes aos 55 minutos, mas Paulinho Cascavel seria o homem do jogo. O brasileiro marcou 2 golos aos 75 e aos 85 respectivamente. Assim, o Vitória classificava-se para a segunda ronda. Nessa eliminatória, o adversário era o bem mais complicado Atlético de Madrid, que, apesar de não ter a grandeza dos dias de hoje, era um clube bem mais experiente em termos europeus do que o Vitória de Guimarães. Mas os comandados de Marinho Pérez queriam fazer história. A primeira mão jogava-se no Municipal de Guimarães aos 47 minutos. De penalti, Paulinho Cascavel abriu o ativo e aos 89, Roldão fechou o resultado em 2-0. Em Madrid, o Vitória segurou o nulo até perto do final, quando o uruguaio Jorge Silva fez 1-0, resultado que apurou o Vitória de Guimarães para os oitavos de final, onde defrontaria o Groningen frente aos holandeses. O Vitória conseguiu classificar-se. Apesar da derrota 1-0 na Holanda, o Vitória de Guimarães venceu 3-0 em casa e fazia história ao apurar-se para os quartos de final da Taça UEFA, o sonho que chegava ao fim nesta eliminatória. O Vitória, que cairia aos pés do Mönchengladbach na primeira mão, derrota 3-0 na Alemanha, ainda assim valeu de consolo o empate 2-2 em Guimarães. Agora avançamos para a temporada 2002-2003, onde o Boavistão iria fazer uma excelente Taça UEFA. O Boavista, que treinado por Jaime Pacheco, vinha de grandes temporadas. Em 2001 sagrou-se campeão nacional com um ponto a mais do que o Futebol Clube do Porto. Em 2002 foi vice-campeão e passou na primeira fase de grupos da Champions. O percurso europeu dos achadrezados na temporada 2002-2003 começou nas pré-eliminatórias da Champions, mas acabou eliminado pelo Auxerre e foi recambiado para a Taça UEFA. Se por um lado jogadores como Petit ou Ayew deixaram o Bessa, jogadores como Duda e jovens como Ricardo na baliza e o promissor Bozingua eram alguns dos destaques desta equipa. O percurso na Taça UEFA começou frente aos israelitas do Maccabi Tel Aviv. Na primeira mão, vitória israelita por 1-0, mas no Bessa o Boavista não deu hipótese e venceu por 4-1. De destacar o bis de Jossi Walter aos 6 e aos 90 respectivamente. Na segunda ronda, o alvo a bater eram os cipriotas do Arnautis Famagusta. Na primeira mão, vitória 2-1 do Boavista. Elpidio Silva e Éder Gaúcho marcaram para as Panteras, mas aos 83 minutos os cipriotas reduziram para 2-1, o que deixou tudo em suspenso para a segunda mão, onde o Boavista venceu por 1-0. Na terceira ronda, o adversário era o bem mais difícil PSG de Ronaldinho e do atual treinador dos Estados Unidos, Maurício Pochettino. Na primeira mão, em Paris, vitória do PSG por 2-1. O golo de Luís Cláudio foi bastante importante, já que no Bessa a vitória do Boavista por 1-0, com o golo de Silva
de penalti colocou o Boa Vista nos oitavos de final. Nos oitavos de final o adversário era o Hertha de Berlim. Em Berlim, vitória germânica por 3-2, mas mais uma vez o golo fora seria o salva-vidas do Boa Vista, já que no Bessa o golo de Avalhos aos 84 minutos colocou o Boa Vista nos quartos de final. Nesta eliminatória, o alvo a bater era o Málaga. Na primeira mão em Espanha, vitória dos espanhóis por 1-0, mas na segunda mão, Luís Cláudio também marcou para os achadrezados, o que levou o jogo para prolongamento, onde não houve qualquer golo. Na marca dos 11 metros, Ricardo foi herói e assim o Boa Vista continuava a sua caminhada histórica. Nas meias finais, o adversário era o Celtic de Glasgow, onde Henrik Larsson era o principal goleador. Nesta temporada, o Celtic, que venceu o campeonato escocês com 103 pontos, recorde que até hoje não foi quebrado na Escócia. Na primeira mão em Glasgow, as coisas até acabaram bem. Aos 48 minutos, um autogolo favorável às Panteras, mas Larsson, um minuto depois, restabeleceu a igualdade. Aos 74 minutos, Ricardo foi herói novamente, já que defendeu um penalti que permitiu manter o empate 1-1 até ao final, um resultado bom, já que o Boa Vista, com um 0-0 no marcador, passaria à próxima fase. Na segunda mão, em uma partida onde o Celtic pressionou, a debilitada defesa boavisteira, que não contou com Paulo Turra, um dos seus xerifes, aos 78 minutos, Henrik Larsson marcou o único gol da partida e acabou com as aspirações das Panteras. Ainda assim, fica para a história esta caminhada. Continuamos o nosso percurso, mas desta feita aterramos na temporada 2010-2011, onde o Sporting de Braga iria fazer história. O Braga, que na temporada 2009-2010 terminou o campeonato em segundo lugar, a 5 pontos do Benfica, e assim classificou-se para as pré-eliminatórias da Champions. O Braga, que treinado por Domingos Paciência, tinha uma equipa onde jogadores como Alain, Leandro Salino, Alberto Rodrigues, Mayong ou Lima eram os nomes mais cotados. O Braga, que começou por eliminar o Celtic com uma vitória 3-0 e uma derrota 2-1. Na ronda seguinte, os arsenalistas jogaram frente ao bem mais cotado Sevilha. Na primeira mão, vitória 1-0 na Pedreira a favor dos arsenalistas. Já na Andaluzia, uma chuva de golos com o resultado final de 4-3 a favor dos guerreiros do Minho. Assim, o Braga, pela primeira vez, estava na fase de grupos da Champions, onde jogaria frente a Arsenal, Shakhtar e Partizan de Belgrado. Em 6 jogos, 3 vitórias, 2-0 frente ao Partizan, 2-0 frente ao Arsenal e 1-0 frente ao Partizan, e 3 derrotas, 6-0 frente ao Arsenal, 2-0 e 2-1 frente ao Shakhtar. Assim, o Braga caía para a Liga Europa, onde iria fazer uma excelente caminhada. O primeiro alvo a bater foi o Lech Poznan, da Polónia. Na primeira mão, em solo polaco, derrota 1-0, mas na Pedreira, Alain e Lima deram a classificação aos guerreiros do Minho. Nos oitavos de final, o adversário era o bem mais complicado, o Liverpool, que, apesar de não ter o poderio que tem nos dias de hoje, era uma equipa relativamente superior aos arsenalistas. Nesta equipa, jogadores como Joe Cole, Steve Gerrard ou Raul Meireles eram alguns dos intervenientes. Na primeira mão, o Braga venceu por 1-0, graças ao gol de penalti aos 18 minutos de Alain. O Braga levava para a cidade dos Beatles uma vantagem curta e era preciso segurar esse resultado, e foi o que aconteceu, já que os arsenalistas empataram 0-0 e apuraram-se para os quartos de final, onde o adversário era o Dinamo de Kiev, de Andrei Shevchenko. Na primeira mão, na Ucrânia, empate 1-1 aos 6 minutos e Yarmolenko abriu ativo, mas aos 12 Oleg Guzev colocou a bola na própria baliza. O resultado, que não sofreu mais alterações até ao final da partida. De destacar ainda a expulsão de Andrei Shevchenko. Na segunda mão, na Pedreira, o resultado manteve-se no 0-0, o que deu a classificação aos arsenalistas, que passavam graças ao critério do gol fora de casa. Nas meias finais, um duelo totalmente português, Benfica e Braga lutavam pelo acesso à tão sonhada final. Na primeira mão, na Luz, vitória encarnada por 2-1, Jardel marcou aos 50 minutos e 3 minutos depois Vandinho empatou. Este golo, que seria bastante importante nas contas finais da eliminatória. Aos 59 minutos, Cardoso fechou o resultado em 2-1. Na segunda mão, um golo solitário de Custódio colocou o Braga na tão sonhada final de Dublin, onde os arsenalistas defrontavam mais uma equipa portuguesa. Desta feita, o Futebol Clube do Porto de Vilas Boas, que estava a ter uma temporada de eleição e onde jogadores como Hulk Falcão e James Rodrigues faziam as delícias dos adeptos portistas, mas o Braga procurava o título europeu, mas um golo solitário de Falcão deu o título ao Futebol Clube do Porto. Ainda assim, fica para a história esta caminhada dos arsenalistas.
Agora, aterramos na temporada 2015-2016 para relembrar outra caminhada do Braga na Liga Europa. Nesta temporada, o Braga foi sorteado num grupo juntamente com Marselha, Slovan Liberec e Groningen. Os comandados de Paulo Fonseca tinham no seu plantel individualidades como Rafa Silva, Mateus ou Alain. Na primeira jornada, os arsenalistas venceram o Slovan Liberec fora de casa por 1-0. Na segunda jornada, em casa, mais uma vitória pela margem mínima, 1-0 frente ao Groningen. Valeu o golo de Hassan. Na terceira jornada, mais uma vitória, 3-2 em casa frente ao Marselha. Na quarta jornada, os guerreiros do Minho perderam no Velodrome por 1-0 e assim somaram a primeira derrota na prova. Na quinta jornada, vitória 2-1 na Pedreira frente ao Slovan Liberec e na última jornada, empate 0-0 frente ao Groningen. Nos 16avos de final, o adversário dos arsenalistas era o Sion da Suíça. Na primeira mão, em solo suíço, os arsenalistas venceram por 2-1. Para o Braga, marcaram Stojlikovic e Rafa Silva aos 13 e aos 61 minutos, respectivamente. Na segunda mão, na Pedreira, empate 2-2, o que deixou o Braga nos oitavos de final, onde defrontaria o Fenerbahçe. Os turcos, que tinham alguns jogadores bem conhecidos no seu plantel, como o dinamarquês Simon Kjaer ou o ponta de lança holandês Robin van Persie. Na primeira mão, na Turquia, vitória por 1-0 dos turcos, mas na segunda mão, o Braga iria ter uma noite dos sonhos. Aos 11 minutos, Hassan abriu ativo para o Braga, mas perto do intervalo, Potuk restabeleceu a igualdade. Assim, era preciso 2 golos para o Braga passar, já que o critério do gol fora era favorável aos turcos. Aos 69 minutos, Josué fez o 2-1 e aos 74 foi a vez de Stojlikovic de marcar. Aos 83 minutos, Rafa Silva fechou o resultado em 4-1. Assim, o Braga estava de volta aos quartos de final da Liga Europa. Nesta eliminatória, o adversário era o Shakhtar Donetsk, que contava com um jogador bem conhecido dos arsenalistas. Refiro-me ao defesa brasileiro Ismaili. Na primeira mão, na Pedreira, vitória ucraniana por 2-1. Aos 45 minutos, Rakitski fez 1-0 e aos 75 minutos foi a vez de Facundo Ferreira dilatar para 2-0. Aos 89 minutos, Wilson Eduardo reduziu para 2-1, mas na segunda mão, o Braga seria goleado fora de casa por 4-0 e assim viu o seu sonho terminar. E acabamos a nossa viagem na Champions League para relembrar um percurso bastante interessante do Boavistão de Jaime Pacheco. O ano era 2001, o Boavista tinha acabado de ser campeão pela primeira vez na sua história e, consequentemente, iria jogar a Champions League. O Boavista, que tinha uma excelente equipa, onde nomes como Ervin Sanchez, Silva, Pedro Emanuel, Ricardo, Paulo Turra e Petit eram alguns dos nomes mais destacáveis. O Boavista, que foi sorteado em um grupo juntamente com Liverpool, Borussia Dortmund e Dinamo de Kiev. Na primeira jornada, o Boavista conseguiu empatar 1-1 em Anfield. Aos 3 minutos, Silva abriu ativo e aos 29, Michael Owen fechou o resultado em 1-1. Na segunda jornada, vitória das Panteras 3-1 frente ao Dinamo de Kiev. Aos 4 minutos, Ervin Sanchez abriu ativo, mas aos 5 minutos, Tibério Gioane restabeleceu a igualdade, mas aos 11, Silva fez o 2-1 e aos 30, Duda fechou o resultado em 3-1. Na terceira jornada, os boavisteiros venceram em casa o Dortmund por 2-1. Aos 11 minutos, Silva fez o 1-0 e confirmava a sua veia goleadora na Champions. Aos 39 minutos, foi a vez do Platini dos Andes, Ervin Sanchez, fazer o 2-0. Aos 76 minutos, Amoroso ainda reduziu para 2-1. Com 3 jornadas, o Boavista tinha 7 pontos e era líder do grupo. Na quarta jornada, o Boavista sofreu a primeira derrota na prova, 2-1. Fora de casa, frente ao Borussia Dortmund. Aos 33 minutos, Alexandre Golart foi o primeiro a abrir o ativo a favor do Boavista, mas na segunda parte o Dortmund deu a volta ao texto e ficou com os 3 pontos. Na quinta jornada, o Boavista empatou com o Liverpool no Bessa. Aos 17 minutos, Danny Murphy abriu ativo a favor do Liverpool, mas aos 60 minutos, o inevitável Silva fez 1-1 final. Na sexta jornada, derrota 1-0 na Ucrânia com o Dinamo de Kiev. O Boavista terminou a fase de grupos com 8 pontos e passou em segundo com os mesmos pontos que o Dortmund, mas o saldo de golos era favorável às Panteras. A segunda fase de grupos revelou-se bem mais complicada, já que o Boavista foi sorteado juntamente com Bayern de Munique, na altura campeão europeu, Manchester United e Nantes. Na primeira jornada, a vitória do Boavista por 1-0 frente ao Nantes valeu o golo solitário de Ervin Sanchez. Na segunda jornada, o Boavista perdeu no Teatro dos Sonhos por 3-0. Já na terceira jornada, frente ao Bayern, empate 0-0 no Bessa. Na Allianz Arena, na quarta jornada, os boavisteiros perderam por apenas 1-0. Na quinta jornada, empate 1-1 com o Nantes. E na última jornada, derrota 3-0 no Bessa
com o Manchester United em 6 jogos, o Boa Vista conseguiu 5 pontos e terminou em terceiro lugar do seu grupo. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.